Aconteceu no dia 23 de junho de 2019, véspera do São João. Eu estava distraída ali na rua da estação, conversando com os amigos. E aí, quando eu percebi, eu vi uma espada vindo de cima. Quando eu me dei conta realmente que ela viria para cima de mim, eu tentei desviar, não deu mais tempo. Eu não sei se foi sorte ou se foi azar. O meu celular, ele tá no meu bolso, né? Porque no momento do acidente, o meu celular estava no bolso do short e eu não costumo normalmente sair com ele. Eu fiquei com a região da pancada roxa e dolorida por várias semanas. Independente de você estar longe, só olhando, ou se você participa da queima, você assume esse risco. Vem pra Bahia, São João chegou, São Pedro confirmou, é festa todo dia. Meu Santo Antônio, meu santinho padroeiro, meu santo casamenteiro, oh, quanta alegria, quanta fogueira, quanta animação. Dizem que o clarão dá pra se ver da lua. Aqui a gente mostra que é feliz e todo mundo diz Bahia é coisa sua. Aqui a gente mostra que é feliz e todo mundo diz Bahia é coisa sua. O São João da Bahia é um dos mais tradicionais do país. É realizado em todos os seus 417 municípios. O evento atrai turistas de todo o território nacional e internacional. É importante destacar que em cada município tem suas características: comidas típicas, quadrilhas, fogueira, licores de diversos sabores, sem abrir mão do forró tradicional. As festas juninas, elas mobilizam em diferentes intensidades todos os municípios nordestinos. Alguns da região norte do país, mas sobretudo todos os municípios nordestinos. Essas festas juninas, elas não acontecem da mesma forma. Ela vai se diferenciando de acordo com as especificidades culturais de cada lugar. Dá um exemplo aqui, a questão da tradição da fogueira junina. As pessoas acendem na frente da casa uma fogueira em homenagem ao nascimento de João Batista. As festas juninas de algumas cidades da Bahia, elas apresentam algumas questões, por exemplo, samba de roda. Em Cachoeira é cultura o samba de roda se apresentar no período junino. Cachoeira foi uma das primeiras cidades da Bahia a iniciar as chamadas festas juninas concentradas na área urbana, às margens do rio Paraguaçu. Em Senhor do Bonfim, você tem uma tradição do que chama de samba de lata, por exemplo, que é diferente do samba de enxada daqui de Cruz das Almas. Salvador, você tem duas formas interessantes aqui que eu vou destacar. As festas juninas que acontecem no Pelourinho, que vem do Estado, promove, que algumas pessoas participam. E você tem uma outra coisa que acontece em Salvador, que é muito forte nesse período, o samba junino. O município de Cruz das Almas tem aproximadamente 62 mil habitantes. Está localizado no Recôncavo Baiano, a 154 quilômetros da capital de Salvador. Além de ser conhecida como cidade universitária, Cruz das Almas também é muito popular, principalmente por ter uma das melhores festas juninas do interior da Bahia e por ter uma tradição bastante peculiar. A queima de espadas na cidade de Cruz das Almas é uma tradição centenária cultuada pelos cruzalmenses e que tem toda uma ancestralidade que é passada de pai para filho. Esta tradição secular está proibida no município desde 2011. O Ministério Público da Bahia pediu a proibição do fabrico das espadas, alegando trazer riscos para a população. Mas isso não impede que as pessoas fabriquem, toquem e se divirtam com o artefato pirotécnico. Todo o processo de fabricação das espadas é artesanal e exige total conhecimento para não causar danos físicos ou materiais. Criou-se um semelhante ao que é a espada hoje, e no final tinha uma bomba. O pessoal chamava de busca-pé, que era um bambu enrolado com uma terra dentro, furado no meio, colocado a pólvora, etc., e outros materiais, e aquilo era tocado amarrado. Muitas pessoas começaram a fabricar. Eles preparavam a espada nas suas casas, mas não tinham condições de tocar
nas próprias ruas onde eles moravam, porque essas espadas tocavam e já batiam na casa de outra pessoa, queimava, e ali pessoas humildes não podiam ter prejuízo, coisa. Então eles procuraram um lugar mais amplo para testar as espadas. Porque eles faziam para tocar e para vender também. Mas para vender eles tinham que testar para ver se estavam boas. E esse hábito de testar a espada é feito até hoje. Preparavam as espadas nas casas deles, nas ruas deles, e traziam para testar aqui no meio da praça. Porque aqui era muito mais difícil de pegar em alguém, etc. Agora, à medida que o tempo foi passando, as pessoas que compravam as espadas também passaram a vir tocar aqui as espadas. E começaram a tocar, testando ou já tocando. Lá um dia, uma espada dessa, uma pessoa tocou e passou na roupa de um outro colega. Outra foi e pegou na parede da casa de uma pessoa. Aí as pessoas passaram a revidar. Fui queimado, vou tocar para queimar o cara. Posso aqui retornar a 1989, né, e lembrar que o Arraiá do Laranjá, né, por exemplo, vai nascer também como um elemento que vai entrar em disputas, certo? Com a guerra de espadas, ou seja, o Júnior Rock ele chama isso de festas espetacularizadas, né, que é o Estado agora agenciando, né, grandes shows, né, em praças públicas, né, aqui em Cruz das Almas seria, no caso, inicialmente, no Parque Sumaúma, né, e ao fazer esses grandes shows nesses períodos juninos, nessas festas juninas, você começou a cercear a liberdade dos sujeitos, dos espadeiros e espadeiras, de transitar por esses ambientes e continuarem a praticar a própria guerra de espadas. A guerra de espada originalmente foi na praça, só na praça. Quando começaram a proibir as guerras de espada aqui na praça, é que passaram a tocar em certas ruas. Já tocavam em pequena quantidade. Por exemplo, aqui na Estrada de Ferro, e não era assim tão grande enquanto tocava aqui na praça, porque o pessoal de lá vinha para aqui para a praça. Também na Rua dos Falsões sempre teve uma pequena guerra lá na Praça João 23. A gente sempre saía aqui na praça, mas sempre mais cedo a gente desembocava na Rua dos Falsões, na Rua da Estação e na Rua da Vitória. Então saíamos de casa em casa, bebendo e comendo, até quando era mais tarde a gente vinha para a praça. Todo esse processo, toda essa mística, né, ela se inicia 2, 3 meses antes, e com a produção, né, a produção das espadas, mas é o dia 1º de junho, né, é um evento também importante, né, para os guerreiros e guerreiras, para os praticantes da guerra de espadas, que começa com a alvorada, né, à meia-noite da passagem do maio para junho, né, o dia 1º de junho, as pessoas se encontram na Rua Rio Branco, né, popularmente chamada de Estrada de Ferro, certo, para testar suas espadas. Bom, é um momento importante, porque é ali que você vai ver, né, os espadeiros vão perceber se suas espadas estão aptas para o São João, né, aptas no sentido, estão bem produzidas para o São João, ou se precisam ainda sofrer modificações, né. A alvorada é um dos primeiros rituais, certo, que já está no inconsciente da população, tá certo? Todas as pessoas vão se encontrar, provavelmente dia 1º de junho de 2019, né, na Rua Rio Branco, e tocarão suas espadas, mesmo proibidas. A gente rodava essa cidade toda tocando espada, curtindo o São João, era lindo demais, maravilhoso, cantando, a gente entrava nas casas cantando, era muito massa. E isso faz falta, esse tipo de coisa que nos dá saudade. As espadas, mais aquela união, sabe aquela... Porque Cruz das Almas tem o São João, tem forró, mas forró tem em todas as cidades. Eu acho que a espada era o diferencial para o turismo. Muita gente vinha para Cruz das Almas para ver as espadas, né? Aí, tanto que a praça tinha vários locais que fechava tudo para as pessoas assistirem, que vinham de fora. No passar dos dias do mês de junho, surgem outros eventos importantes, né, que vai levar ao final, ao cume, que é o dia 24. E um deles é, de fato, o casamento do SEAT, certo? Que não existe mais, né? Deixou de existir. 2010 foi talvez o último, para mim eu considero o último, né? Porque 2011 ela entra em proibição a guerra de espadas e vai proibir, consequentemente, o casamento do SEAT. Mas o que é o casamento do SEAT? Em 1970, na década de 70, né, o Colégio Alberto Torres, SEAT, né, Colégio Estadual Alberto Torres,
vai criar uma prática pedagógica, né, de ênfase e tentativa de manutenção da cultura popular cruzamense. E essa cultura cruzamense vinculada estritamente ao São João. Então, o que é que se fazia ali? Você chamava os alunos e as alunas e eles iriam preparar o quê? Comidas típicas do São João, né, bebidas típicas do São João e fazer o tradicional casamento na roça. Né? E o que é que se fazia ali? Você pegava um homem e vestia de noiva e a mulher vestia de noivo, né? E tinha um aluno também que seria o padre, certo? Todos juntos, todos reunidos, faziam o casamento dentro do SEAT. Bom, o que é que vai acontecendo com o passar dos anos? Os alunos e as alunas vão sentindo necessidade de inserir, né, no casamento do SEAT a bebida alcoólica, que era o licor, mas também um elemento fundamental do São João, que era as espadas. Como não se podia tocar espadas dentro da escola, dentro do colégio, melhor dizendo, foi necessário negociar com a direção, a coordenação da escola e permitir que acontecesse sempre o casamento do SEAT dentro do SEAT, mas que depois ele se dirigisse para o centro da cidade, para a Praça Senador Temístocles. Começaram a ser feitas por várias pessoas, talvez sem os mesmos critérios dos antigos espadeiros. A gente brincava de espada com as espadas, não é que a gente não se queimasse, mas era uma queimadura bem leve. Não tinha essa agressividade toda que passou a ter de uns anos para cá. É importante ressaltar que grande parte das pessoas que participam desta tradição estão conscientes dos riscos que correm com a fabricação do artefato, já que hoje se encontra proibido. Todo ano, pessoas sofrem queimaduras e outros acidentes, e ainda assim, algumas delas defendem a queima de espadas na cidade de Cruz das Almas. Eu estava só olhando, aí até o momento que começaram a tocar as espadas, e aí uma delas veio e me atingiu nas costas. A pessoa que participa da questão dessa cultura, que é uma cultura do povo cruzalmense, a pessoa que ela já vai sabendo dos riscos. Essas espadas, ela vai ter um lugar, um local para tocar. Se toca à toa aí de qualquer maneira, ofende a gente, ofende todo mundo, o povo em cima, e que não tem nada a ver, que não participa, que eu nunca estou com a espada e recebi na cara. Ali eu estava na porta, na minha casa, eu não estava no meio. Não sou contra, mas eu achar de errado porque não tem um apoio dos homens botar uma quadra, um lugar assim, numa área distante de coisa, de um campo, que se fosse lá quem quisesse. Eu passei a ter medo da espada. Eu sempre participei, me queimei várias vezes. Eu tive um problema sério no rosto do lado esquerdo, eu quase que perco um lado do rosto todo, foi horrível. Mas mesmo assim ainda continuava com a espada, porque eu estava ali no meio, se eu não tivesse lá, não teria acontecido, entendeu? Mas eu estava lá porque eu gostava daquela folia. Mas começou a ficar bem mais violento, muito violento, e eu comecei a temer por mim e por meus filhos. Porque eles também amam muito a espada. O pessoal fala assim, a espada de fulano de tal está explodindo, então não é espada. Se explodiu é bomba, se subiu é foguete. Então quando ela explode é erro de fabricação e quando sobe da mesma forma. Existem umas técnicas, os mais velhos sempre passaram para a gente. Existe uma técnica de fabrico que você consegue fazer uma espada padronizada, que não exploda, que não suba e que não fique forte demais. O primeiro passo para a fabricação das espadas é a retirada do barro. A parte cessada será utilizada na frente do bambu para facilitar a furação e a granulada no fundo. O bambu que também é extraído é específico. Ele precisa ter no mínimo de 40 a 60 centímetros. Os espadeiros extraem o bambu na lua minguante para o gorgulho não furar ele depois. Ele é cozinhado em uma mistura de água, querosene ou óleo diesel. É necessário furar a parte de dentro do bambu para que a água penetre. Depois ele é colocado no sol para secar. A mistura do breu, parafina, óleo e água é levado ao fogo até derreter. Quando vira uma bola de cerol, os espadeiros vão encerando o barbante e depois enrolam as espadas. Existem pessoas que enrolam as espadas manualmente e outras que utilizam a máquina, fazendo com que o processo fique mais rápido. A primeira camada a ser batida é a do barro da frente, depois a da pólvora e, por último, a do barro do fundo.
A mistura da pólvora negra também é artesanal. Ela é feita com salitre, enxofre e carvão. Tem espadeiros que utilizam a furadeira para acelerar o processo. As espadas são testadas durante este período para saber se estão boas ou se precisam sofrer alterações. Com o papel laminado se enfeita a espada. A boca de cor é utilizada por alguns espadeiros. Elas são produzidas por fórmulas químicas. Tem boca de cor branca, amarela, vermelha, verde e azul. Além das cores, existem também o assovio. Quando entrava o mês de junho, você sentia o cheiro do São João. Você via a zoada do pessoal fazendo espada, batendo espada, o pessoal encerando cordão pelas ruas, né? Nas árvores. Você via aquele, sabe, era trabalho também. Um dia uma lenda viva, um exemplo a ser seguido, um mito para os espadeiros do futuro. Um dia, lá na frente, quando ouvirem as histórias, vão ouvir as histórias de Seu Mundinho, referência em todo o meio espadeiro e que a gente quer continuar preservando. Do ponto de vista jurídico, o processo de proibição das espadas se deu a partir de uma ação de busca e apreensão, onde o Ministério Público provocou o Judiciário para poder fazer a apreensão desse material explosivo que é utilizado na fabricação das espadas. O processo ele se iniciou no ano de 2010. Dentro desse primeiro ano se tentou propor um termo de ajuste de conduta, que é o que o Ministério Público chama de TAC. Poder a gente tentar organizar, regulamentar, estabelecer horários, porque a coisa do jeito que estava já não poderia mais permanecer. Quando a guerra de espadas ela é criminalizada, a pergunta que eu levei para a minha pesquisa era exatamente essa, né? Qual motivo faz com que pessoas, né, se lancem no meio do fogo, ao meio do fogo, sendo que há uma possibilidade de serem queimadas ou até mortas por impactos das espadas, né? E além do mais, por ser uma prática que se tornou crime. E naquele momento, né, eu comecei a perceber que a tradição de tocar espadas, de se envolver, né, com pessoas no meio da praça, pelas ruas, lançando espadas contra as outras, tinha algo a mais que não era somente o ato de tocar espadas, de queimar espadas, mas sim de ressuscitar os ancestrais, né, dessas pessoas, porque a prática da guerra de espadas é uma tradição centenária, como muitos dizem, né? Então, há um elo, né, há um estabelecimento de um elo do passado com o presente, né, e que vai projetar o futuro também. Então, essas pessoas se veem, né, homenageando seus pais, seus avós, né, esses espadeiros e espadeiras se veem, né, exaltando seus ancestrais. E o fato de você perpetuar a prática, mesmo ela estando criminalizada, é um ato de resistência, certo? Um ato de resistência que não só dá por meio de você tocar espadas, mas também por conflitos, né? É você questionar as demandas do Ministério Público, né? É você se envolver em conflitos físicos com policiais, que são demandados pelo Estado para coagir a guerra de espadas. Tudo isso configura para mim um conjunto de fatores, né, que nos levam à questão da resistência na guerra de espadas. Tivemos uma reunião há pouco tempo com o Exército para a gente tentar esse meio termo aí de conseguir ajustar o que o Ministério Público solicita e o que o Exército nos cobra com relação ao que a gente precisa para fabricar as espadas. No caso, a pólvora. Todos os anos, meia dúzia de gato pingado paga pelo que a cidade toda está fazendo. E aí a gente teve essa iniciativa de procurar o Exército Brasileiro e nós tivemos uma reunião com o general Marcos Alvim, que ele é o general da 6ª Região Militar,
que responde pelas Forças Armadas do Exército Brasileiro no estado da Bahia e no estado de Sergipe. Tivemos uma reunião no Quartel da Moraria, uma reunião magnífica, onde o órgão fiscalizador não criou nenhum obstáculo para a regulamentação da nossa tradição. O problema de tudo não está na espada, porque a pessoa que não respeita o direito, não respeita o limite, sabe? A pessoa que não respeita, sabe, o direito do outro, ele, no São João, ele vai estar com a espada na mão, desrespeitando do mesmo modo. Mas quando acabar o São João, ele vai pegar um pé de cabra, vai pegar um revólver, vai quebrar uma garrafa. A própria sociedade, ela se tornou violenta, se tornou desrespeitadora. E isso foi agregado no São João junto com as espadas. Eu não posso chegar numa rádio hoje e instruir as pessoas de como deve se comportar no São João, na queima das espadas. Material de segurança eu não posso, porque eu vou estar incitando, de acordo com o Ministério Público, eu vou estar incitando o fabrico e a prática. O excesso, né, de bebida alcoólica, que é um agravante que a gente deve levar em consideração. O padrão de fabrico definido pela associação é que a espada deve ter 5,5 centímetros de diâmetro e 27 a 28 de tamanho. Determinar os circuitos da queima das espadas, que seriam nas ruas tradicionais. Nessas ruas seriam utilizadas proteções nas casas para evitar danos, e que nesses circuitos não sejam permitidos a circulação de automóveis e motocicletas. Se a gente conseguir a autorização do Exército Brasileiro através de um alvará, para que a gente possa fazer o manuseio, a fabricação, o porte e o armazenamento do artefato incendiário, que é a pólvora negra que é utilizada para poder fazer a fabricação da espada. A gente conseguindo isso, a gente vai dar o primeiro passo na consolidação de uma tradição que se iniciou lá atrás, nos tempos dos meus avós, e que ela nunca vai acabar. Eu ainda tenho esperança que a gente volte a curtir o São João com as espadas, né? Talvez não como no passado, aquele passado bem lá, quando eu comecei, que as espadas eram bem tranquilas, mas também não tão violentas como elas ficaram no final. Se a gente conseguir descriminalizar, e quando a gente colocar a nossa tradição dentro da lei, aí sim a gente vai poder fiscalizar e colocar isso num show pirotécnico extraordinário. Extraordinário, porque a espada para mim é unanimidade. Quem não tem o coração e a coragem de estar no meio tocando e participando, se tiver num lugar seguro, com certeza vai estar querendo ver o nosso espetáculo, que é um show pirotécnico para o mundo todo, porque Cruz das Almas é conhecida mundialmente no universo, na Via Láctea, por causa das espadas. Espada para dar paz. Por incrível que pareça, espada para dar paz. Por quê? Porque a espada para lá, espada para cá, espada para dar mais paladar. Espada para lá, espada para cá, espada da lá. Espada para alterar o placar. Espada para lá, espada para cá, espada para dar o que falar, se não falhar.